Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Antes de começar esse vídeo, peço para que você se inscreva aqui no canal, dê um like e ative a notificação para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje o meu convidado é o consultor de crédito e cobrança Eduardo Tambellini, um colega contemporâneo dos saudosos tempos do mercado financeiro no início dos anos 90. O Tambellini tem em sua bagagem o gerenciamento das áreas de risco, crédito, prevenção à fraude, formalização e cobrança de grandes instituições financeiras, como também foi responsável pelas áreas de operações de cobrança de prestadores de serviços de renome no mercado brasileiro. Em 2017, o Tambellini publicou seu livro Histórias de Cobrança, um manual prático para a gestão de cobrança, onde narra os principais fatos vividos em sua longa carreira. Como estamos morando em estados diferentes, o Tambellini respondeu as minhas perguntas nesse vídeo que você assiste agora. Bom dia pessoal, bom dia Bira, é um prazer aí o convite de participar desse canal hoje. Queria falar um pouquinho de mim, inicialmente eu sou o Eduardo Tambellini, sou autor do livro Histórias de Cobrança e sou consultor. Atuei na Go-On como sócio na Go-On e agora eu estou na Faico, uma empresa multinacional aí com 60 anos de mercado, que em dezembro de 2018 adquiriu a Go-On e agora colocou aí um desafio maior para nós, que além de trabalhar todo o processo de consultoria, a gente tem a oportunidade hoje de oferecer soluções, né? Soluções para decisão como um todo, não limitadas apenas a crédito, mas para decisão no mundo geral. Tambellini, conte-nos um pouco como foi a experiência de se tornar consultor após ter trabalhado em grandes empresas do mercado de crédito e cobrança. Eu me lembro muito bem que no início eu tive alguma dificuldade de entender efetivamente o papel do consultor, né? Para mim eu tinha um pouco aquele jargão de que consultor é aquele cara que aparece do nada, fala exatamente o que todo mundo já sabe e ainda cobra por isso, né? Então para mim eu tinha uma visão que era um pouco deturpada e hoje eu posso dizer isso. Eu comecei na Go-On há algum tempo atrás, isso já lá em 2011, e como é que foi esse processo de adaptação? E hoje eu percebo muito bem qual é o papel do consultor, né? O processo foi, na verdade, um processo de evolução e aprendizagem, onde eu comecei a perceber, na verdade, que eu tinha um papel diferente daquele famoso jargão que eu coloquei no início, né? E, na verdade, o consultor, para mim, hoje, ele é um cara que ele está por fora, ele está vendo o cenário que está acontecendo na empresa de um ângulo onde o executivo que está lá sentado muitas vezes não consegue. Eu costumo dizer hoje que eu não sou mais inteligente que nenhum cliente, eu só simplesmente estou olhando as coisas de outro ângulo. No início tudo era um pouco difícil, por exemplo, nos trabalhos de diagnóstico, quando você apontava determinadas demandas e determinados planos de ação, e muitas vezes você estava continuando naquele cliente e via que aquilo não ia fluindo, aquilo ia me sentindo meio que incompleto, né? Porque, pô, caramba, a gente tem um plano aqui, a ideia de que isso pode melhorar e a coisa não acontece. E à medida que o tempo foi passando também, eu aprendi a viver com isso, né? Porque, na verdade, a minha missão era determinar aquele plano e implantar, muitas vezes, ele só ia ser possível se a empresa nos contratasse para fazer esse apoio. Então essa evolução acho que foi muito importante, foi muito consciente e hoje eu tenho a certeza disso, né? Eu costumo dizer que se eu virasse executivo novamente, acho que em 6 meses eu ia contratar um consultor. Tambellini, você fez uma esquematização muito bacana e ilustrativa da evolução da cobrança que está disponível na internet desde a versão 1.0, que representa os primórdios da terceirização pelos credores, até a 5.0, onde é o paradigma da substituição da mão de obra humana para robotização e inteligência artificial. Como você enxerga esse movimento nos próximos anos? Na verdade não é um conceito meu, é um conceito que foi apresentado no CMS ano passado, por alguns executivos de alguns bancos, né? E nesse esquema falava-se da evolução da cobrança, né? Desde a cobrança 1.0 até chegar na cobrança 5.0. E esse processo ele passava por uma série de etapas, né? Então, cobrança manual, cobrança presencial, que era muito importante numa época onde telecom era caríssimo. Então, se uma empresa tivesse em São Paulo cobrando Salvador, seria extremamente caro, então existia uma necessidade que as empresas estivessem localmente.
e passando por implantação de discadores, até a gente chegar no dia de hoje na cobrança digital, né? Eu acho que a gente está exatamente no momento onde não existe mais volta do processo de cobrança digital. É um caminho que sem volta. O que eu geralmente costumo sempre falar desse quadro, dessa evolução, é que eu percebo muitas vezes que a gente hoje, muitas empresas, começaram a discutir o digital, mas não resolveram seus problemas básicos, né? Treinamento, pessoas engajadas, políticas e estratégias de descagem adequada. Então, assim, eu acho que a cobrança, ela, como eu disse, ela não tem volta. Hoje ela tem que se tornar digital. Isso não significa que o humano vai acabar. Muito pelo contrário, ele vai continuar. Mas ele vai continuar com uma ideia, no meu ponto de vista, de um humano mais humanizado. Ou seja, o humano hoje, ele pode ser substituído por um robô quando ele tem um trabalho robotizado, onde é aquele script efetivo de passo a passo. Isso o robô faz melhor que ele, porque o robô não esquece, o robô não tem emoção. Agora, o que sobra para que a gente possa trabalhar com o humano num processo de cobrança, que na verdade tem tudo a ver com humanidade, porque a gente está conversando com pessoas fragilizadas, né, com um momento de inadimplência na sua vida. Então, não tem nada melhor do que você achar um humano efetivamente do lado de lá que possa conversar com você e te entender. Então eu acho que a gente ainda vai ter um movimento constante de imersão do digital, mas eu acho que a mudança necessária ela está na parte humana para que ela possa efetivamente falar a linguagem do cliente, entender o que o cliente precisa e entender que ele está lá para ajudar a resolver um problema que não é fácil, um problema de inadimplência. Como consultor, qual é a maior demanda dos seus clientes hoje? Eu acho que a gente está vivendo um momento ainda onde a confiança ela começa a voltar no mercado, mas ainda de prático a gente não tem muito resultado. A gente ainda tem um alto nível de desemprego, uma inadimplência muito alta, muito concentrada inclusive nos indicadores dos birôs hoje, que falam aí entre um volume de inadimplentes aí de quase 63, 64 milhões de inadimplentes. Então, assim, o cenário ele é um cenário complicado, né? Então, quando a gente muitas vezes recebe uma demanda, elas são das mais diversas, né? Quando a gente, dentro da Go-On hoje, da FICO Go-On hoje, a gente ainda tem demandas de consultoria, e tem muita, vai desde a demanda de, putz, eu perdi a mão aqui, em algum momento eu fiz algo que eu não deveria e hoje eu convivo com uma inadimplência maior, eu preciso entender qual é o meu caminho aqui, aonde eu errei ou eu estou errando, para que eu possa tentar melhorar. O crédito é extremamente necessário. Eu tenho certeza que nenhuma empresa financeira hoje, uma empresa de crédito, ela quer barrar. Muito pelo contrário, ela quer encontrar o melhor perfil para que ela possa dar crédito de forma segura. Então, eu diria que o maior desafio hoje é aquela perguntinha de $1 milhão, né? Como é que eu dou crédito com muita aprovação e como é que eu faço esse crédito não vir a se tornar inadimplente? É uma pergunta realmente ampla, complexa, né? Mas a gente consegue muitas vezes olhar. Muitas vezes, e o caminho para isso tudo, e acho que é o momento que a gente está vivendo, ele começou alguns tempos atrás, e eu acho que ele ainda tem muito a evoluir, é o caminho do Analytics. Ou seja, que efetivamente eu tenho de informação aqui dentro de casa que já pode me ensinar a mostrar qual caminho eu devo e qual caminho eu não devo participar ou caminhar. Então, assim, eu acho que a maior demanda hoje é entender como é que as empresas podem dar crédito com mais efetividade e com baixa inadimplência. E isso não é fácil, a gente está vivendo um cenário de crise ainda econômica muito forte, nível de desemprego, nível de endividamento, então realmente não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa que é possível, né? É possível entendendo qual é o movimento desse cliente, entendendo, por exemplo, no empréstimo pessoal, qual que é o objetivo desse cliente pegar esse empréstimo. Muitas vezes esse cliente está pegando o empréstimo para pagar uma outra dívida. Então, se a gente simplesmente olhar
olha, ele está ou não negativado, e isso é um movimento que eu acho que a gente, durante esse ano, vai ter que começar a repensar, porque esse ano, a partir da legislação do Birô Positivo, abrem novas possibilidades. A gente deve começar ainda esse ano de forma muito lenta, mas a gente já deve começar a ter a cultura de começar a olhar o positivo. Então, se o cara está com uma dívida e ele tem um histórico de pagamento positivo, na maioria das vezes, por que eu não posso, de repente, dar um empréstimo pessoal para ele? Eu passo a não olhar mais só o negativo. Então, eu acho que esse ano a gente tem um desafio muito grande, e daqui para frente, de agregar muito analytics, muita história do que a gente já tem dentro de casa, com os scores que vão ser criados a partir do Birô Positivo. Para finalizar, conte-nos um pouco sobre os projetos profissionais e pessoais ainda para esse ano de 2019. Eu falei um pouquinho antes sobre o Birô Positivo, e eu acho que esse é talvez o projeto do momento. Ele não vai acontecer da noite para o dia. Em outros países a gente também percebeu e conhece toda a evolução, que não é da noite para o dia. Mas eu acho que esse ano, inserido em formações positivas, vai ser um novo momento de como aprender a se dar crédito. E eu acho que como disseram no passado, nunca antes na história desse país. Então eu acho que vai ser uma novidade positiva, uma novidade boa, que a gente vai ter que aprender a trabalhar para que a gente possa ajudar e talvez triplicar a carteira de crédito do Brasil, que ainda é muito pequena em relação comparado a outros países. Hoje ela está em termos de 46% do PIB. Estados Unidos, Alemanha, outros países de primeiro mundo têm esse percentual acima de 100%. A gente não precisa ir muito longe, o Chile chega a quase 80%, 90%. Então a gente tem muito espaço para crédito ainda. A questão é conseguir agora crescer carteiras de formas saudáveis. E de forma saudável passa por um processo tanto de conhecer os dados positivos, quanto o amadurecimento da população, do demandante de crédito. Hoje a educação financeira é uma demanda muito grande nesse país. A gente começa a ver pequenas iniciativas de algumas escolas, do próprio governo, enfim, fazer alguma inserção de educação financeira dentro das escolas, mas ainda é muito pequeno isso, e isso vai ainda demorar algum tempo. O que eu espero pessoalmente, eu comentei no início do meu vídeo que hoje nós fazemos parte da FICO, e a FICO ela adquiriu a Go On com o objetivo de poder evoluir no mercado de varejo, no mercado financeiro. A FICO era muito focada em grandes bancos no mercado brasileiro, e a gente agora tem o desafio de levar soluções da FICO que, mais uma vez, não são só soluções de crédito, são soluções de otimização de processos. Uma ferramenta que a gente tem muito positiva, que ajuda, por exemplo, a distribuição de produtos nos centros de logísticas da Amazon. Então isso não tem nada a ver com crédito, e isso, vamos dizer assim, nos excita mais a entender quais são as ferramentas que podem estar disponíveis para esse mercado brasileiro, que é imenso, tem um enorme potencial. Falando de projeto pessoal, eu tenho um projeto que não vai ser esse ano ainda, mas eu tenho a ideia de escrever um outro livro. E esse outro livro, meu objetivo é fazer um livro um pouco mais aberto para o público em geral. Minha grande vontade seria fazer uma grande pesquisa em nível Brasil, com clientes inadimplentes, entendendo do ponto de vista do cliente o que motivou ou o que, infelizmente, aconteceu para que ele se tornasse um inadimplente. Meu primeiro livro chama Histórias de Cobrança. Esse meu livro, que ainda está na minha cabeça, pode ser que se chame Histórias de Inadimplentes. E é uma forma da gente falar de educação financeira, de falar de situações que muitas vezes ocorrem e que a gente, pessoa física, não consegue se educar para que a gente não exceda o volume de crédito. O crédito ele está e ainda vai estar muito mais disponível, e às vezes ele é uma tentação para consumo, para ações de que a gente muitas vezes não está efetivamente preparado. Então o meu projeto agora futuro também, fora da FICO, fora da Go On, é também desenvolver esse material, que eu espero aí fazer nos próximos anos aí com a ajuda de alguns parceiros.
Então, mais uma vez eu queria agradecer, dizer que foi muito produtivo, adoro falar, estou sempre à disposição. Tenho no meu Facebook, no meu LinkedIn, Eduardo Tambellini, e um projeto que eu comecei um tempinho atrás e que hoje está um pouquinho paralisado. Eu confesso que eu estou com uma demanda muito grande que não estou conseguindo dar vazão. É o blog Tabelando com o Tambellini, que você pode achar também algumas matérias e algumas informações sobre cobrança em geral e sobre a vida. Então, um grande abraço a todos. Eu fico à disposição aí de vocês, precisando. Mais uma vez, LinkedIn, Eduardo Tambellini. Eu estou à disposição para bater um papo aí com vocês e tentar ajudar a gente a esse desafio que é de efetivamente buscar recuperar as pessoas, não só o lado financeiro. Um grande abraço e até logo.